Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez estou aqui com temor e tremor na presença do nosso Deus, diante da presença dos irmãos também. O pastor está viajando, sempre que ele viaja, ele destaca alguém para fazer esse trabalho. Dessa vez, ele me escolheu para que eu estivesse hoje pela manhã fazendo esse trabalho, e eu peço a Deus que Deus me use para levar essa bendita palavra para vocês. Que o nosso Deus esteja iluminando nossas mentes, tanto a minha como a dos meus irmãos, para que a gente possa entender essa palavra e guardá-la no mais profundo do nosso coração. E não só isso, aplicá-la nas nossas vidas. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Vamos ler, eu vou ler do versículo 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Benditas palavras do nosso Deus, irmãos. Meus irmãos, outro dia aqui eu tive a oportunidade de pregar nesse capítulo mesmo, exatamente falando sobre a cura do Senhor Jesus, que ele fez de um leproso. E, na sequência, a gente vai ver a cura de um centurião. O título do nosso sermão hoje é: um oficial romano demonstra fé. Meus irmãos, uma coisa interessante que esse versículo que a gente vai destacar hoje aqui marcou sempre na minha vida. Inclusive, há uns dias aqui, numa reunião de oração, eu falei sobre esse versículo e citei ele. Isso me levou a pesquisar, porque como eu tinha falado há poucos dias sobre esse versículo, me levou a estudar sobre esse assunto. E quando o pastor me chamou, então eu quis trazer esse assunto. É desse centurião que tem fé. Um gentio que não teve o prazer e a graça de ter o conhecimento que o povo judeu, o povo escolhido de Deus tinha. E mesmo assim, esse homem demonstrou uma fé extraordinária. Então, para começar, meus irmãos, eu gostaria de perguntar aos irmãos: você tem algum exemplo de fé? Algum de vocês tem algum exemplo de fé? Você fica impactado com a fé de algum personagem da Bíblia? Ou talvez um personagem que você fale: que homem de fé, se eu tivesse a fé dele. Será que a gente tem? Acho que cada pessoa deve ter algum personagem da Bíblia que ele pensa assim: poxa, que homem de fé, se eu pudesse ter a fé dessa pessoa. Uma coisa interessante, irmãos, é que todas as vezes que a gente fala sobre fé, a gente lembra de uma pessoa na palavra de Deus. Sempre que fala sobre fé, vem na nossa mente quem? Abraão.
o pai da fé. Eu sei que vem na mente de vocês, que vem na minha. Quando fala um homem de fé, vem na mente da gente o pai da fé, Abraão, né? A palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A gente vê que Abraão foi chamado lá, Deus chama Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12, o primeiro versículo, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E esse homem, ele foi, nem sabia para onde ia, e Deus fez uma promessa para ele, que da descendência dele, ele ia ter uma multidão de filhos. Abraão não tinha nenhum filho, já velho, mas ele creu em tudo que Deus disse, nas impossibilidades. Um homem velho, uma mulher estéril, ia para uma terra que ele não sabia para onde iria, e Deus disse: vai que eu vou te dar uma terra, eu vou dar uma multidão de pessoas, e da tua descendência virá aquele que irá salvar a humanidade. E olha, no meio de todas as coisas que houve na vida dele, ele sempre mostrou fé, ele obedeceu, sempre teve essa disposição de obedecer. Abraão foi assim, né? Então a gente viu que no fim, uma descendência numerosa, um homem que foi pedido que sacrificasse o seu único filho, e ele pela fé ele fez, porque Hebreus diz que ele sabia que se ele fizesse isso, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, meus irmãos, a gente vê, né, um exemplo de fé. Muitos exemplos a gente tem no livro de Hebreus ali, a galeria da fé, muitos, isso no Velho Testamento. Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês têm no Novo Testamento alguém que tem uma fé dessa forma? Eu sei que temos, mas eu não sei vocês, mas eu tenho esse meus irmãos, que é exatamente esse centurião. Esse centurião, a fé dele realmente me impactou. Eu sempre falo sobre isso. E a fé desse centurião, meus irmãos, foi a fé que deixou Jesus admirado. Deixar Jesus admirado, né? Que demonstração de fé. Então, meus irmãos, esse evento que a gente acabou de ler aqui, Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13, ele também está registrado em Lucas, no capítulo 7, versos de 1 a 10. Em Lucas, ele dá algumas informações a mais. Os evangelhos são assim, você lê os 3 evangelhos sinóticos e eles falam a mesma coisa, mas geralmente eles dão uma informação a mais. E a gente vê que Lucas, ele faz algumas observações que Mateus não faz. Por exemplo, a gente vai ver aqui, meus irmãos, que Mateus diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião foi ao encontro dele. Mas já Lucas, ele diz que foram os representantes do centurião que foram lá para falar com Jesus. Mas olha, irmãos, aqui não tem nenhuma controvérsia nisso aqui. E eu vou explicar por quê. Porque mesmo que não foi o centurião, e ele mandou representantes para fazer esse pedido ao Senhor Jesus, esses representantes estavam representando o centurião. Então, o que aqueles representantes falassem, era o centurião que estava falando. E eu vou citar um exemplo para vocês aqui, para que não surja qualquer dúvida. Vamos ver, por exemplo, você vem para a igreja, e aí você ouve a pregação e vai para casa. Quando você chega em casa, aí encontra alguém e diz: poxa, eu hoje ouvi a palavra de Deus maravilhosamente. Mas quem estava pregando era o pastor, não é? Então assim, você ouviu a palavra de Deus, mas quem pregou foi o pastor. Quando o pastor falava, ele estava falando a palavra de Deus. Então, o problema desses 2 evangelhos é que ele dá mais detalhes do que o outro. Mesmo que não tenha sido o centurião, mas foi aquelas pessoas que o representavam.
Por isso, é bom que a gente, quando lê um evangelho, a gente lê o outro, porque a gente vê algumas lacunas que faltam em um e está no outro, né? Então, esse evento que a gente viu aqui, ele também está registrado em Lucas, no capítulo 7. E esse milagre que o nosso Senhor Jesus ele fez, foi logo depois que ele saiu do Monte das Oliveiras, do Monte das Bem-aventuranças, né? Então, o Senhor Jesus terminou o seu sermão, e aí ele desce, está lá aquelas multidões, e lá no monte, o Senhor Jesus, ele apresentou a ética do reino, ele mostrou como seria o comportamento de um filho do reino. Você vê que Jesus, o tempo todo, ele está mostrando e botando a lei no lugar correto. Ele diz, várias vezes que ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí ele ensina como você orar, como você jejuar, como você se comportar, como você dar esmola. Então ali Jesus está mostrando a ética do reino, a característica de um filho de Deus, como deveria se comportar. E ele faz isso lá no monte, né, do Sermão do Monte. Mas agora, o Senhor Jesus desceu, ele já mostrou a ética do reino, agora ele vai mostrar o poder do reino. Ele agora vai mostrar que o reino messiânico chegou, e que ele é esse rei, e ele vai demonstrar isso exatamente mostrando o seu poder. E ele faz isso realizando milagres. Quando a gente está lendo, meus irmãos, esse evangelho, a gente vê que do capítulo 8 e 9, nesses dois capítulos, Jesus faz 9 milagres, né? Então, a gente vê já no início, meus irmãos, mantenham a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, que a gente vai falar versículo a versículo, né? Então, no texto que a gente iniciou aqui, a gente vê que Jesus chega em Cafarnaum, e ele vai chegar em Cafarnaum, e um centurião vai procurá-lo e vai fazer um pedido. Então, o nosso versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, né? Então a gente vê de cara aqui que Jesus ele está entrando em Cafarnaum. Jesus, ele agora sai de onde ele estava, porque a palavra de Deus no versículo antes diz que Jesus veio morar em Cafarnaum, e lá ele fez a sua base de pregação, né? Então Cafarnaum localizava-se próximo ao mar da Galileia. Era uma grande área assim pesqueira, meus irmãos, ficava ao redor do lago. Apesar da gente chamar de mar da Galileia, mas esse não é um mar realmente, ele é um grande lago de água doce, que também é chamado de Tiberíade ou lago de Genezaré. E ali era uma área onde as pessoas pescavam. Era uma cidade próspera, possuidora de grande riqueza, mas também cheia de pecados. Uma cidade que o pecado reinava, e a gente vai entender por quê. Exatamente, meus irmãos, porque a cidade estava cheia de influências pagãs. Pessoas que vinham de todo o Império Romano, muitos se localizavam ali em Jerusalém. Então, este era um lugar em que era necessário que Jesus realmente confrontasse, tanto judeu como gentil, com o Evangelho do Reino. E Jesus estava fazendo isso. Então, Jesus fez dessa cidade o seu campo de batalha, né? O centro das suas atividades. Então, Jesus ele vai em Cafarnaum, exatamente, porque lá era uma área onde tinha movimento de muitas pessoas, também ela era uma área onde passava muita gente, muitas pessoas, ela era uma importante rota de comércio, porque aquela área ali ao redor de Cafarnaum tinha exatamente um meio
de custo, do meio principal de ganhos deles, fonte de renda deles, era a pescaria, né? E lá dali saía para toda aquela região todinha peixes salgados e também peixes em conservas. Já nesse tempo eles faziam isso. Então, era uma área onde tinha muito movimento de gente, e vinha pessoas de tudo que era lado, e eles traziam as culturas dele. E aí vinha muita gente pagã, e influenciava as outras pessoas, né? Então, era um lugar que Jesus realmente precisava confrontar aquelas pessoas. E então, Jesus vai morar em Cafarnaum. E aí a palavra de Deus, ainda no verso 5, diz que Jesus, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião. Temos várias curiosidades sobre o centurião, meus irmãos. Primeiro, é que o centurião era um oficial romano que tinha sob seu comando 100 homens. Nessa época, o Império Romano liderava. E o Império Romano conquistou aquela região toda. E onde ele tinha lugares que eram realmente importantes, como a gente viu aqui, ele colocava homens para cuidar, soldados romanos. E aí colocava um homem para tomar conta de 100. O centurião, na verdade, era como se fosse um sargento no dia de hoje, que toma conta de uma tropa, né? Mas tinha detalhes, irmãos. Os centuriões eram soldados profissionais e eles eram veteranos do exército. Eles tinham um tempo útil, assim, de um soldado de 20 anos para servir, mas o centurião passava disso, porque eram homens profissionais. E quando eles saíam, esses homens, eles saíam abonados. Eles eram pessoas que trabalhavam bem, eram homens ativos, e eles tinham dinheiro. E a gente vai ver que esse centurião, ele possivelmente tinha dinheiro, porque ele construiu uma sinagoga para os judeus. Então, os centurião eram homens profissionais, soldados veteranos profissionais. E outra coisa, esses centuriões eram os responsáveis pela disciplina e pela unidade do regimento, tanto no tempo de paz como no tempo de guerra. Podia estar em guerra, podia estar em paz, os centuriões mantinham a unidade do exército e a disciplina, pois eles eram homens firmes de pulso e que as pessoas obedeciam a ele. Então, meus irmãos, eram homens firmes, que os soldados obedeciam esse oficial. Políbio, nome grego, né? Historiador da Grécia, ele dá as características que como deveria ser um centurião. Não era qualquer um que poderia ser um centurião. Ele diz: não devem ser atrevidos que buscam o risco inútil, homens capazes de dar ordem, firmes na ação e dignos de confiança. Não devem estar ansiosos por lançar-se ao combate, mas quando a pressão é muito grande, devem estar dispostos a manter o terreno e morrer em seu posto. Então eram as características que não era para qualquer um. Homens de fibra, homens fortes, homens de palavra, responsáveis, que cuidavam da turma. Não devia procurar briga, combate, mas se ele entrasse no combate, ele tinha que permanecer firme, nem que isso resultasse na sua própria morte. Então, esses centuriões eram os melhores homens do exército romano. E uma coisa importante e interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus, no Novo Testamento, todas as vezes que ela menciona os centuriões, elas falam bem deles, que são homens respeitáveis. E aqui eu vou citar alguns, irmãos. O centurião que reconheceu Jesus como Filho de Deus, quando Jesus estava na cruz. Jesus estava lá, e aí, no dado momento que Jesus entregou, ele diz: Pai, em teus braços entrego o meu espírito, né? O centurião que estava perto, ele disse, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E tem história na tradição que dizem que esse homem se converteu, né? Temos outro centurião, irmão, Cornélio. Cornélio foi o primeiro pagão convertido ao cristianismo.
palavra de Deus em Atos, no capítulo 10, falando sobre ele, diz assim, ó: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Aí das características: homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um centurião, irmãos. Tanto é que ele, num momento de oração, vai aparecer um anjo para ele e vai dizer: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram a Deus. E é quando ele manda que ele solicite a Pedro para vir pregar o evangelho para ele. Então os centuriões sempre são falados bem. Outro centurião, meu irmão, é aquele centurião que frustrou o plano dos judeus de assassinar Paulo. Paulo estava em Jerusalém preso, e aí ele apelou, quando julgaram ele, apelou para Roma. Não, eu vou para Roma. Se eu sou um soldado, se eu sou um cidadão romano, então eu não quero ser julgado aqui, eu vou para Roma. E aí, quando os judeus souberam disso, fizeram um juramento de anátema: não vamos comer enquanto a gente não matar Paulo. E nisso, o sobrinho de Paulo descobre e vai falar para o centurião. E o centurião toma a providência. Outro centurião, meu irmão, olha o que ele vai. Os homens queriam, os judeus, no meio do caminho, matar Paulo. Aí o que acontece? Centurião, chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então ele colocou 200 homens a cavalo para levar Paulo. Nós sabemos que é a ação de Deus nisso tudo, não é, meus irmãos? Mas mostra a característica dos centuriões. E por último, eu vou falar de um outro centurião, meus irmãos, porque a palavra de Deus fala de vários. Foi o centurião que acompanhou Paulo e salvou Paulo na viagem que ele fez para Roma. Quando Paulo, como preso, saiu de Cesareia para ir para Roma, para se apresentar lá, no caminho eles pegaram um mar revolto e o barco ia naufragar. E aí os soldados disseram o seguinte: estava junto com aquele barco, eles estavam levando presos, assassinos, bandidos. E aí, quando eles viram que o navio ia afundar, os soldados disseram: olha, vamos matar tudo que é os prisioneiros aqui, vamos matar todos. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o centurião, querendo salvar Paulo, não deixa matar ninguém, porque ele queria salvar Paulo. Diz aqui, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então a gente vê aqui um centurião, porque ele, um soldado romano, ele não podia realmente perder um prisioneiro. A gente vê quando, naquele dia que está lá em Filipos, Paulo e Silas preso, e dá aquele terremoto que as portas se abrem, o soldado que estava de plantão, quando ele viu que as portas se abriram, ele disse: fugiram os presos. E ele queria se matar, e Paulo disse: não se mata, que todos nós estamos aqui. Então, esses homens tinham medo que eles perdessem os bandidos, os criminosos, e de repente eles iam pagar com a própria vida. Então vamos matar todos. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, disse: não mata ninguém, vamos pular no mar e vamos nadar. Então a gente vê, meus irmãos, aqui como é a característica desse centurião, Mas aí, a gente está falando aqui de Jerusalém. Nesse período, Jerusalém, ele era o quê? Escravo dos romanos. Os romanos naquela época, eles tinham o quê? Abarcado toda aquela região. E os judeus, eles eram escravos dos romanos. Por isso, os judeus odiavam os soldados romanos, meus irmãos. Odiavam. E eles tinham motivo para isso. Primeiro ponto, eles eram gentios. Olha, os judeus, quando eles acordavam de manhã, agradecia a Deus: Deus, eu te agradeço porque eu não sou uma mulher, não sou um cão, nem sou um gentio. Olha só, uma mulher estava no meio também. Eu não sou uma mulher, não sou um cão, nem um gentio. Eles diziam, meus irmãos, que os gentios era combustível para o inferno.
Então, eles tinham motivos para odiar, os judeus tinham motivo para odiar os gentios. Por quê? Primeiro ponto, eles eram gentios, os judeus odiavam, né? Também porque era o povo que conquistou a nação deles. Chegou um povo estranho, entrou na nação e tomou conta de tudo. A casa deles, e entrou um povo e tomou conta, eles odiavam por isso. Outra coisa, eles oprimiam o povo judeu com impostos altíssimos, né? Também pela ridicularização que eles recebiam. Eles diziam que os judeus eram loucos, eles desprezavam, diziam que os judeus comiam carne humana, chamavam eles de canibais, porque eles diziam que eles na ceia comiam a carne e o sangue de Cristo, e ridicularizavam, diziam que eram loucos. E outro motivo muito grande, meus irmãos, que eles tinham raiva dos judeus, dos gentios, porque os romanos destruíram o templo em Jerusalém. No ano 70, né, Tito foi lá e destruiu o templo. O lugar de adoração era a presença de Deus, né? Então, os judeus, eles consideravam os gentios como impuros, né? Só que esse oficial aqui, né, a gente vê que ele era diferente de muitos outros soldados. Segundo Lucas, a gente vai ver na narração de Lucas, lá no capítulo 7, no verso 5, ele diz que esse centurião aqui, ele era amigo da nação de Israel. Lá no verso 5 ele diz, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Quando eles se aproximam de Jesus, ele diz, olha, esse homem é amigo da nossa nação, né? Então, por esse motivo, é que esses homens vão falar com Jesus para que Jesus atendesse a solicitação desse centurião, né? Então, meus irmãos, esse centurião ele era diferente dos outros soldados romanos, por ser amigo da nação de Israel, e também porque ele construiu uma sinagoga para o povo de Israel. Então, meus irmãos, é possível que esse centurião frequentasse a sinagoga que ele mesmo construiu, e possivelmente ele viu Jesus pregando na sinagoga, porque Jesus frequentava a sinagoga. Talvez tenha sido por isso aí que ele não hesitou em procurar o Senhor Jesus, porque ele sabia dos milagres que Jesus fazia, do poder curador do nosso bendito Salvador. Então ele não hesitou. E aí, quando Jesus entra em Cafarnaum, ele se apresenta e implora. No verso 6 ele diz, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Nós não temos aqui, meus irmãos, assim, sabendo exatamente o que causou esse problema, não sabemos, o grau é grande, que ele está à beira da morte, né? Quem dá essa informação é Lucas. Mas olha, meus irmãos, apesar da breve aparição desse centurião nesse relato bíblico, ele demonstrou ser uma pessoa extraordinária. E tem uma coisa muito importante para ser destacada no comportamento desse centurião, e é a atitude que ele teve para com o seu servo, meus irmãos. Ele estava preocupado, meus irmãos, com a enfermidade que afligia o seu servo, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa que tivesse nas suas mãos, que ele pudesse fazer para curar aquele seu servo. E aí a gente vai ver aqui que não era uma atitude comum para os senhores de escravos naquela época. Não era comum um escravo demonstrar tanto amor, ou um senhor demonstrar tanto amor a um escravo. Naquela época não. No Império Romano, os escravos não contavam. Ninguém se importava se ficava doente, se morria, se vivia, ninguém se importava com o escravo. Aristóteles, que nós conhecemos, o filósofo, ele falando sobre os escravos, ele escreveu o seguinte, não pode haver amizade com o escravo.
Porque o senhor e o escravo não têm nada em comum. Um escravo é uma ferramenta dotada de vida, assim como uma ferramenta é um escravo sem vida. Olha que coisa, né? Você vê como era o pensamento lá naquela época. O escravo não era melhor que coisa nenhuma, né? Era apenas uma coisa. Não tinha direitos legais, ele não tinha. O Senhor tinha plena liberdade para tratá-lo bem ou maltratá-lo, como ele quisesse. Era assim a vida de um escravo. Temos um historiador, um especialista na lei grega, chamado Gaio. Ele escrevendo sobre os direitos dos escravos, o que ele diz? E do Senhor ele diz, olha, temos que saber que é um princípio aceito universalmente, quer dizer, a verdade era que ele era um gentil e Jesus um judeu. E segundo a lei judia, um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Não podia, a lei dizia isso. Porque eles consideravam que os lugares onde os gentios viviam eram imundos, considerados imundos. Se um judeu entrasse na casa de um gentil, ele ficava impuro. Então ele não podia participar dos eventos na congregação, né? Entrar na sinagoga, ele tinha que passar um tempo de purificação, porque ele estava impuro, se ele tivesse contato com o gentil. Então eles diziam que os gentios eram pessoas impuras e estavam na lei. Ele tem a Mishnah, que eles escreviam, eles têm essa Mishnah, é a redação da forma escrita da tradição oral judaica. Eles tinham a tradição oral e depois de um tempo eles escreveram. E nessa Mishnah está, meus irmãos, dito o seguinte, ó, as moradas dos gentios são imundas. Pedro teve que prestar conta em Jerusalém, porque ele entrou na casa de Cornélio, que era um ímpio, né, um gentio. Então, as moradas dos gentios são imundas, mas mesmo assim, Jesus atende à súplica daquele centurião. E a gente vai ver no verso 7. Jesus diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então a gente sabe que um judeu não entrava na casa de um gentio porque se tornava impuro. Jesus sabia dessa proibição, meus irmãos. Ele sabia que não podia entrar na casa de um gentio, mas Jesus estava colocando à prova a fé daquele centurião. Não que Jesus se negasse a entrar na casa de um gentio, não. Ele queria ver. Quando ele disse, eu irei ir à tua casa e entrarei e curarei o teu servo. E é exatamente nessa hora, irmão, que a fé desse centurião chega no seu ponto máximo. Ele vai retrucar, ele não vai aceitar. Olha só o que ele vai dizer. Ele disse que é indigno, meus irmãos. Ele diz, ó, no verso 8, ó, quando o Senhor disse que vai lá curar. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Esse homem, meus irmãos, como soldado e como oficial, ele sabia muito bem o que significava dar ordens, e ele sabia que as suas ordens eram cumpridas, não havia questionamento, eram cumpridas instantaneamente. E ele viu que a autoridade de Jesus era maior do que a própria autoridade dele. E que Jesus não precisava, irmão, ir pessoalmente na casa dele para curar o servo. Ele viu isso daí. E aí, meus irmãos, tem um ponto aqui tremendo, que eu fiquei maravilhado, porque eu já gostava desse versículo e aprendi isso quando estava estudando.
Porque, meus irmãos, o oficial, esse centurião, entendeu que Jesus precisava somente dizer uma palavra para curar o seu criado. Ele compreendeu o poder das palavras de Jesus. Uma coisa muito interessante, irmãos, não sei se vocês sabem, mas isso pulou, né? Veja, no verso 9 ele diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Meus irmãos, esse centurião, ele percebeu que Jesus também era sujeito à autoridade. Ele disse: olha, eu também sou sujeito à autoridade. Ele estava dizendo: eu sei que o Senhor também é sujeito à autoridade. Esse homem viu Deus. Ele olhou para Jesus e disse: olha, o Senhor está sob a autoridade de Deus. E o que o Senhor mandar, Deus faz. Ele entendeu que quando Jesus falava, Deus falava. Ele entendeu que quando Jesus estivesse pronunciando aquela cura, Deus era quem estava fazendo. Ele obedecia a ordem, sabia que Deus também obedecia a ordem do Pai. Meus irmãos, esse homem viu isso no Senhor Jesus, viu ali o Deus encarnado, coisa que os judeus não viram. Veja, os judeus não tinham raiva de Jesus, nem falavam de Jesus quando ele fazia os milagres, não. Mas eles ficavam irados com Jesus quando Jesus dizia que era um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele dizia: você está se dizendo Deus? E eles não viram, mas esse centurião viu e disse: olha, não precisa ir, basta o Senhor falar. Ele percebeu que o poder e a autoridade de Jesus vinha de Deus. Quando Jesus falava, Deus falava. Ele não tinha nenhuma dúvida, meus irmãos, de que Jesus, simplesmente com a palavra, ele podia curar o seu servo. Ele fala no verso 10, o Senhor Jesus ficou admirado, meus irmãos. E ele diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Isso era um tapa na cara dos judeus, meus irmãos. Jesus falou para aqueles que acompanhavam ele: nem mesmo em Israel eu achei fé igual a essa. Onde? A lei de Deus era conhecida, porque aqueles homens receberam os oráculos de Deus, onde durante séculos o ensinamento de Deus era divulgado entre aquele povo, desde cedo, onde Deus já demonstrara as suas obras na história da nação, que eles conheciam, a história dos patriarcas, tudo o que foi feito no Egito, os milagres, eles conheciam tudo isso, as promessas dos profetas, e onde o próprio Messias estava anunciando o reino de Deus. Mas nem mesmo entre esse povo Jesus encontrou fé igual a desse gentio. Então, a fé genuína desse centurião maravilhou o nosso bendito Salvador. E ela envergonhou, irmãos, a fé, a religiosidade daqueles judeus. Irmãos, esse centurião, sem ter tido o privilégio de crescer memorizando as Escrituras, porque os judeus, desde pequeno, eles já aprendiam as Escrituras, estudavam e memorizavam. O próprio Paulo diz que aos 7 anos ele se avantajava em relação a muitos. Esse centurião, ele não teve essa oportunidade de crescer estudando a lei, de estudar com respeitáveis líderes religiosos. Ele também não teve essa oportunidade, como o próprio Paulo disse que teve, que estudou aos pés de Gamaliel. Ele não teve isso. Esse gentio tinha compreendido a necessidade de confiar totalmente no poder de Jesus, mesmo sem ter tido esses privilégios. Então, meus irmãos, ele sabia, sem nenhuma dúvida, de que Jesus conseguia fazer qualquer coisa, mesmo que parecesse impossível,
Ele sabia que Jesus poderia fazer. E aí, ele mostrou a sua fé. E aqui a gente pode ver a profundidade da fé desse homem, mesmo sem ter tido os privilégios que muitos judeus tiveram. Mas esse gentio, meus irmãos, aí é onde está a maravilha. Ele não vai estar só nessa fé. E Jesus vai demonstrar isso. No verso 11 a 12, ele declara, Jesus se volta para aqueles que estão ao lado dele, que são os judeus, e diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, o povo que estava ali ao lado do Senhor Jesus eram os judeus, filhos de Abraão, povo de Deus, eleitos, que eles se achavam. E Jesus se vira para ele e diz: olha, alguns de vocês não vão herdar o reino. Isso, meus irmãos, ele pode trazer para a gente, contextuando para a gente. Meus irmãos, não é ser filho de crente que a gente vai ser salvo. Não é gostar de ler a palavra de Deus que a gente vai ser salvo. Não é, meus irmãos, a gente gostar de ouvir uma mensagem. Não. O que salva, meus irmãos, é a fé genuína, verdadeira, demonstrado em Jesus Cristo, na obra dele, como uma fé genuína, como esse homem mostrou aqui, de olhar para Jesus e ver o Deus encarnado. Essa fé que salva. Não é fazer parte de uma família. Eu sou de uma família de crente, eu nasci dentro da igreja. Isso não vai lhe salvar, meus irmãos, porque esse povo se achava que por ser filho de Abraão basta. Mas Jesus está dizendo aqui que não vai ser assim. E ele vai mostrar aqui uma imagem vívida, uma imagem que os judeus conheciam, meus irmãos, bem. Conheciam bem porque eles liam e conheciam as Escrituras. Os judeus, meus irmãos, acreditavam que quando viesse o Messias, todos os judeus se sentariam em um grande banquete para celebrar com o Senhor, com o Messias. Ele entendia. Mas aí Jesus está dizendo aqui, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quando ele fala do Oriente e do Ocidente, ele está falando de outras nações, não só da nação de Israel. Virão do Oriente e do Ocidente, virão outras nações, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está mostrando aqui, já falando do fim das épocas, do tempo quando o Senhor Jesus vier, no reino. Então, os judeus acreditavam que Jesus está dizendo agora que vai vir gente de outras nações para sentar no banquete, gentios, quando que o pensamento dos judeus era que quando viesse o Messias, todos os gentios já teriam morrido, se acabado, Deus ia acabar com todos. Eles pegavam a passagem de Isaías, capítulo 25, verso 26, e dizia assim, que Isaías dizia: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinho velho, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Isso daqui, o Velho Testamento tratava a era messiânica exatamente como um banquete, onde iria sentar o Messias, os patriarcas, e aí os judeus iriam banquetear com eles, E aí é usada essa figura no Antigo Testamento. Então, os judeus achavam que eles iriam estar lá, exatamente com o Messias, naquele banquete. E eles diziam: nesse banquete não pode sentar gentios, de forma nenhuma. Isaías 60, verso 12 diz: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Isaías, eles pegavam essa passagem de Isaías e diziam: olha, quando vier o banquete daquele grande dia, os gentios não estarão, porque as nações que não serviram ao Senhor serão assoladas.
Mas Jesus agora está dizendo que vai ter gentio nesse banquete. E o que é pior, que os filhos do reino ficarão fora. Um filho é o herdeiro, é aquele que pode receber a herança, né? Mas, segundo Jesus, aqueles que seriam herdeiros, eles iam perder essa herança. E o mais estranho para um judeu ouvir isso aqui, era que os gentios, que eles esperavam que fosse lançado nas trevas, e eles eram candidatos a participar do banquete. E quanto aos judeus, que esperavam ser recebidos de braços abertos, eles seriam jogados fora nas trevas exteriores. Mas Jesus estava falando isso aqui para eles, meus irmãos, exatamente para mostrar que a entrada no reino, o passaporte para que você chegue à presença de Deus, não é pertencer a uma família, a uma nação, mas sim fé, que é um dom de Deus. Esse povo judeu achava que por fazer parte do povo eleito de Deus, isso aí bastava, filho de Abraão já basta, que Deus nos ama, por isso nós somos salvos. Mas aqui, exatamente os evangelhos mostram, a pregação do Senhor Jesus mostra, que a mensagem de Jesus, ela é universal, é para todos os homens, não era só para um grupo, para uma classe, é para qualquer homem, de qualquer raça, em cujo coração habite a fé. Então, Jesus estava mostrando isso aí, meus irmãos, e ele diz que os gentios, que os judeus achavam que iria ser lançado fora, estariam no banquete, e os judeus, que eram os herdeiros, iriam ser lançados em trevas. Essas trevas exteriores, como ele fala aqui, as trevas representam o que? Lugar, como tem nos evangelhos, dizendo que é o lugar de pranto e ranger de dente. Isso aqui é nada mais, nada menos, meus irmãos, uma descrição bíblica do inferno. Então, você fazer parte de uma raça, de uma família, não vai garantir a sua salvação. E os profetas do Antigo Testamento, meus irmãos, eles sabiam disso, porque a promessa de que gentios iriam ser acrescentados à igreja, né, ao povo de Deus, eles simplesmente sabiam, mas não encararam isso como verdade, não publicaram isso. Eles conheciam a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 56, eles sabiam disso. Isaías diz: aos estrangeiros que chegam ao Senhor, estrangeiro de outra nação, que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Os profetas sabiam que Deus ia colocar junto com a nação de Israel os gentios. Mas muitos líderes judeus do Novo Testamento, que sabiam, decidiram ignorar isso, meus irmãos. Então, Jesus mostrou claramente que não é o fato de você nascer em uma nação que se dizia eleita, nem ter os privilégios que muitas vezes que eles tinham, que muitas vezes os crentes têm, de nascer numa família de crente, estar sempre na igreja, ter a Bíblia na sua mão, ouvir pregações, mas isso não basta, né? Então Jesus estava mostrando isso. E aí, a seguir, meus irmãos, Jesus disse ao centurião que voltasse para casa,
porque o seu pedido iria ser atendido. Aí no verso 13, meus irmãos, ele diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, meus irmãos, bastou uma palavra do Senhor Jesus. E aquele centurião, que não era apenas um homem extraordinário por causa das ações, mas ele também era um homem de extraordinária fé. Ele creu. Manda uma palavra, e Jesus mandou. E naquela mesma hora o servo foi curado. Isso, meus irmãos, tem que tocar o nosso coração, que a gente possa entender esse Deus, o quanto maravilhoso Ele é, e o que Ele pode fazer, porque Ele fazia naquela época, e Ele continua fazendo hoje. Apesar de muitas vezes a gente não ver o milagre de Deus na nossa vida, porque a gente quer coisa além daquilo que, não é, às vezes até nem necessário para a nossa vida. A gente esquece muitas vezes dos milagres que Deus tem feito na nossa vida. Temos que ter isso no nosso coração, o quão bom e maravilhoso é esse Deus. Então a gente vê nesses versículos que nós acabamos de ler, nesse evento de um paralítico ser curado apenas com uma palavra. A gente vê diante desse milagre aqui do nosso bendito Salvador algumas lições. A primeira, meus irmãos, que a gente queria que a gente aprendesse, guardasse e aplicasse na nossa vida, é que a gente possa entender quão grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande. Ele é todo poderoso. Porque curar uma pessoa apenas com uma palavra, na nossa mente, não dá nem para a gente conceber. Mas ainda assim, Jesus ordenou, liberou aquela palavra, e aquele homem imediatamente foi curado. E aqui a gente encontra, meus irmãos, a base para a nossa fé cristã. O Evangelho ele nos instrui a vir a Jesus, confiar nele e viver a vida de fé em Jesus. Nós somos chamados para isso. E também o Evangelho nos encoraja, meus irmãos, a depender de Jesus, a lançar sobre ele todos os nossos cuidados e apoiar nele todo o peso da nossa alma. Quando a gente estiver passando por tribulações, problemas, confiar nesse Deus, entrega a Ele a tua alma. E a gente pode fazer isso sem qualquer dúvida, nem temor, porque para Jesus nada é impossível. Então, meus irmãos, além da gente ver quão grande é o poder do nosso Deus, a gente também tem que ver quão misericordioso é o nosso Senhor Jesus. Porque falaram desse jovem, mas Jesus nem conhecia, nunca tinha nem visto. Mas mesmo assim, o terno coração do Senhor Jesus, misericordioso, estava disposto para curar aquele jovem. E aí ele recebeu a cura do nosso Deus. E aqui outra coisa muito importante para que a gente possa aprender para amadurecer a nossa fé. É que nosso Deus é extremamente gracioso e Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Deus nunca se cansa. Ele nunca se cansa de fazer o bem, meus irmãos. Ele sabe que nós somos um povo que vivemos no mundo de pecado e no mundo atribulado. Mas Ele está pronto, meus irmãos, para nos ajudar. Tanto Ele está pronto como naquela época, há 2000 anos atrás, como agora. Ele está pronto para nos ajudar e nos socorrer em toda e qualquer situação. Ele é misericordioso. E, meus irmãos, não existe um coração que possa se sensibilizar tanto por nós, quanto o coração de Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, a gente tem que aprender quão preciosa é a graça divina da fé. Não é o que quero ter fé. A fé, como a palavra de Deus, é um dom de Deus. Então, é graça. É graça. Meus irmãos, a gente pouco sabe desse centurião,
o que a gente sabe que foi revelado pela palavra, mas a gente sabe pouco desse centurião. Nós não sabemos o nome dele, a nacionalidade dele, a história passada dele, não foi informado nada desse centurião. Mas, meus irmãos, sabemos uma coisa, que ele creu em Jesus. Ele creu. A declaração dele foi tremenda, que deixou Jesus extasiado. Senhor, não só digo que entres em minha casa, mas apenas mando uma palavra e o meu rapaz será curado. Então a gente tem que lembrar que esse homem creu, enquanto os doutores da lei, os escribas, aqueles fariseus, nenhum creu. Eles eram incrédulos e esse homem creu. Esse homem nasceu gentio, enquanto o povo de Israel, e esse homem nasceu gentio e ele creu, enquanto o povo de Israel, que tinha todas as vantagens, eram incrédulos. E o dele, a gente ouviu do Senhor Jesus, falando sobre ele, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, meus irmãos, verdadeiramente abençoados são aqueles que creem. Nós somos abençoados, irmão. Então, meus irmãos, essa fé maravilhosa desse homem extraordinário, que impactou o Senhor Jesus, deixou Jesus admirado. É pela fé, irmãos, que o cristão verdadeiro vive, e é pela fé que o cristão vence o mundo. Amém? Que Deus aplique essa bendita palavra nos nossos corações.